Chegamos até você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos ter esse tempo de culto, tempo de celebração, um pouco diferente do que estamos habituados, especialmente nessa data, Sexta-feira Santa, mas queremos tirar esse tempo para celebrarmos ao Senhor. Esse Deus que entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós numa cruz. Saúdo vocês com a palavra bíblica que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 18, onde nós lemos: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo entregou na cruz a sua vida, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Jesus Cristo demonstrou o amor de Deus por toda a humanidade. Por meio do sacrifício de Cristo, eu e você podemos experimentar perdão de pecados, salvação e vida eterna. Celebremos com alegria. Apesar de não podermos nos reunir, nos alegremos, pois o Senhor é conosco. O Senhor providenciou o que era necessário para que eu e você tivéssemos vida. Amém. Eu convido para orarmos com as palavras de um hino composto pelo pastor Friedrich von Bodelschwingh em 1938 na Alemanha. Em tempos de crise, na Segunda Guerra Mundial, conta-se que ele cantou pela primeira vez este hino na Sexta-feira Santa após o final da guerra. O título em alemão é Nun gehören unsere Herzen. Oremos. Nossos corações pertencem ao varão de Gólgota, que por ter sofrido a morte, vida e salvação nos dá, que o mistério do juízo ao seu povo revelou, que em angústias e tormentos, vida e paz nos conquistou. Em silêncio nos curvamos ante a tua cruz, Senhor, e humildes adoramos o poder de teu amor. Adoramos o milagre, eis que o Filho se humilhou, obediente até a morte, nosso fardo carregou. Haja noites tenebrosas, luz provém de Gólgota, luz que rompe pelas trevas, que o inferno vencerá. Cristo Salvador expulsa de seu reino angústia e dor, emudece a própria morte, prevalece o seu amor. Silenciam os poderes ante a cruz de Gólgota. O teu povo agraciado canta amém e aleluia. Graças pelas tuas dores, graças pelo teu morrer, tu nos deste vida nova, adoramos teu poder. Amém. Somente para
Vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 33 a 50. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: "Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus." Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: "Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele." Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: "Sou filho de Deus." Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: "Eli, Eli, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste?" Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: "Ele está chamando Elias." Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus beber. Mas os outros disseram: "Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo." E depois de ter bradado, novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Estimados, acabamos de ouvir a leitura do Evangelho e fala da morte de Jesus Cristo. Fala desse Jesus que morreu numa cruz injustamente. Eu quero contar para vocês uma pequena historinha. Aconteceu que um motorista estava andando distraído dentro do seu carro, totalmente distraído, e não percebeu que havia uma criança no meio da rua. E essa criança seria atropelada. Outra pessoa, observando a cena, percebeu o que iria acontecer e se atirou na frente do carro, salvando a criança, tirando ela do perigo, mas infelizmente ela foi atropelada. Ela acabou pagando por essa distração desse motorista para salvar essa criança. Afinal de contas, quem somos nós nessa história? Quem é Jesus Cristo nessa história? Isso nos faz pensar um pouco nesse relato. Jesus suportou a blasfêmia, insultos, ele foi maltratado,
ele foi colocado numa cruz entre criminosos como se fosse um criminoso. Mas o que ele fez? Que tremenda injustiça caiu por sobre Jesus, nós poderíamos dizer. E é a injustiça humana. As pessoas não queriam levar diante desse Jesus as suas culpas e receber dele o perdão. E para que ele então se calasse, decidiram matar ele. Pilatos, para não assumir a responsabilidade, disse: a culpa é do povo, que grita: matem ele. O povo pode dizer: nós fomos instigados pelos líderes que não queriam perder as suas posições e também nem o que eles ensinavam, não queriam rever a sua situação diante de Deus quando se depararam com Jesus Cristo. O povo pode dizer: a culpa é dos líderes, mas não era. A culpa de Pilatos era de Pilatos, a culpa do povo era do povo. A culpa dos líderes talvez até pode ser remetida a Deus, quase que dizendo: se ele é o Filho de Deus, ele deveria se manifestar como tal, como nós esperávamos, como nós queríamos. Então Deus não fez isso direito, a culpa é dele. É interessante como nós temos um sentimento sempre de autopreservação, de querer nos livrar das nossas culpas arrumando outros culpados. O famoso bode expiatório. Alguém, então, vai ter que assumir a minha culpa. E eu, tendo a minha culpa, eu coloco em quem eu quiser. Eu procuro alguém, eu justifico as coisas diante dos outros para livrar o meu bom nome, para livrar a minha pessoa, a minha história. Eu posso fazer tudo muito certo, mas quando eu sou flagrado numa descuidada atitude, ali eu tento arrumar uma justificativa e geralmente eu procuro um culpado. Essa culpa nós ainda vivemos hoje em nossos lares quando queremos nos engrandecer dizendo que fizemos tudo certo e que a culpa é da nossa família pelas coisas que acontecem. Quando há acusação entre marido e esposa, normalmente se quer remeter a culpa a um deles e não perceber que os dois talvez estão errados e precisam rever e se reconciliar. Muitas vezes isso acontece conosco também. Também é no nosso trabalho, quando nos omitimos ou quando dizemos a responsabilidade é do outro e quando a situação explode, nós dizemos eu não tenho culpa, embora eu também seja culpado. Seja por negligência, por omissão, ou então até mesmo em promover isso para que eu me dê bem no lugar de outra pessoa. Essas culpas que nós muitas vezes temos em nós e queremos descarregar em cima dos outros, ela é tão vívida quanto é vívida e está clara nesse relato da morte de Jesus. Morreu Jesus Cristo numa cruz porque a humanidade não quis assumir a sua culpa. E ele teve de assumir a nossa culpa. Ele teve de ser aquele que se atirou na frente do carro para salvar. Salvar quem? Com quem você se identificou na história que eu contei no início? Você se identificou com a criança? Pois eu digo que nessa sexta-feira de paixão, nós temos de lembrar que nós somos um motorista que não se preocupa, que não está realmente interessado naquilo que deveria fazer, mas que corre sim o grande risco de atropelar os outros, lançando sobre os outros as culpas que são nossas. Poderia haver 1000 justificativas, mas a morte seria algo inevitável, e o foi. O que Jesus fez foi se atirar na frente para que nós não atropelássemos as pessoas ao nosso redor, para que nós não matássemos pessoas atribuindo a elas as culpas que na verdade muitas vezes nós mesmos criamos e carregamos em nós. Que nessa sexta-feira da paixão nós tenhamos em mente que Cristo morreu pela minha culpa. Ele morreu para que eu não fosse culpado diante de Deus, mas para que se revelasse a justiça de Deus, para que, de fato, os culpados pudessem ser inocentados e pudessem se ver livres também da morte. Foi por isso que Jesus morreu numa cruz.
Ele se entregou para que nós pudéssemos ter uma vida nova, sem precisar lançar a culpa por sobre os outros e passar por cima dos outros por conta da nossa culpa. Isso é uma coisa que acontece com tanta frequência que nós precisamos nos lembrar de novo que Cristo é aquele que assume o nosso lugar e nos dá a possibilidade de uma vida nova, uma vida onde nós não carregamos mais a culpa, mas nós temos em quem colocar. Não dizendo Jesus é culpado, mas dizendo em Jesus eu sou perdoado, eu sou reconciliado com Deus. Então, nas minhas distrações e também quando não estou atento à vontade de Deus, toda vez que eu de novo crio uma situação de culpa, eu devo lembrar que eu posso assumir a minha responsabilidade, porque aquele que morreu, ele morreu em meu lugar para que eu não matasse outras pessoas ao meu redor. A reconciliação, ela é possível em nossos lares, é possível em nosso trabalho, é possível por onde quer que nós estejamos e vivamos. Esse Cristo que morreu, morreu em meu lugar, no teu lugar, ele morreu por nós. E assim, nós sabemos que essa data deve ser comemorada. Comemorada não porque o ser humano foi injusto, mas porque Deus transformou a injustiça humana em justiça divina. Porque Deus transformou a maldade humana em bondade divina. E nós podemos ter, então, em Cristo Jesus, o perdão e a possibilidade de uma vida nova, uma vida diferente. Eu não preciso mais simplesmente dizer que eu não sou culpado. Agora eu posso dizer, sim, eu sou o culpado, mas Cristo agora morreu por mim e Ele é o meu Salvador. Ele me tira essa culpa, Ele assume essa culpa e Ele me dá a possibilidade de um reinício todos os dias da minha vida. E eu não ando mais distraído ao volante. Acidentes acontecem e nós cristãos não estamos isentos disso. Mas agora não o fazemos simplesmente como se nada tivesse acontecido. Nós podemos dizer, sim, eu errei, eu também pequei, eu também tenho culpa, mas eu de novo recorro a Cristo Jesus, o meu Salvador, para que Ele me perdoe e me dê a possibilidade de restabelecer com a reconciliação a vida entre nós. Esse é o chamado da Sexta-feira da Paixão, que Cristo morreu por nós, por nossa culpa, por nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, reconciliados com Deus e também uns com os outros. Que a morte de Cristo não seja em vão por tua vida e por minha vida, mas que nos apeguemos a esse Cristo que nos livra do pecado e nos dá agora o perdão como um reinício. Que esse Cristo esteja presente em nossos lares, em nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Que Ele esteja sempre de novo lá, para nos lembrar que Ele morreu por nós e que Ele nos dá uma nova chance. Que nós sejamos assim responsáveis uns pelos outros, não para que o nosso bom nome seja dito, mas para que a obra de Jesus Cristo seja levada a todas as pessoas que carregam suas culpas, seus medos e essa sensação de autopreservação que não nos ajudam hoje a construir uma igreja, a construir lares, a construir uma nação onde nós erramos, mas voltamos atrás, onde nós podemos viver do perdão desse Deus. Então, que nós tenhamos essa ousadia de assumir o nosso erro e a nossa culpa, mas lembrando que Cristo pagou por todas elas e por isso posso me ver livre delas e assim fazer diferença nesse mundo. Que Deus nos ajude a perceber que no horror da cruz veio e se manifestou a bondade de Deus por nós por meio de Cristo Jesus. Que isso nos conduza em nossas vidas, em nossa vida comunitária e também nesses tempos difíceis, onde nós podemos abrir mão de muitas coisas para justamente engrandecer a obra de Jesus Cristo por cada um de nós. Não procuramos culpados. Vamos dar às pessoas a possibilidade de uma vida nova, e essa vida nova vem por meio do perdão que Cristo nos deu e que nós podemos levar adiante. Que Deus nos ajude
a fazermos isso. Amém. No qual cada um de nós pôde ouvir a Tua Palavra, onde, mesmo distantes uns dos outros, podemos nos unir, gratos porque Tu estás conosco em todo o tempo. Entregamos nas Tuas mãos também todos os motivos que nos causam preocupação e angústia. Tu conheces a nossa situação, Tu sabes como nos encontramos. Tu sabes de cada um que carrega angústias, ansiedades e aflições dentro de si. Rogamos que com o Teu poderoso Espírito possas visitar a cada um e possas lembrar que Tu estás presente, que Tu te importas, que Tu amas a cada um de maneira especial. Entregamos nas Tuas mãos a nossa preocupação com nossa cidade, nossa nação, nosso planeta. Tu sabes as dores deste mundo. Tu te importas. Clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia. E te pedimos também que nos ajude a permanecer firmes em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Clamamos, Senhor, que ao recordarmos do Teu sacrifício em nosso favor, possamos ser fortalecidos e motivados a perseverar, a permanecer firmes em meio às provações e às dificuldades da vida. E nos ajude a ser bênção, a ser a Tua presença em meio a este mundo que anda confuso e sem direção. Tudo mais que temos em nosso coração e não conseguimos expressar com nossas palavras, oramos na oração que Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus esteja contigo, que Ele sobre ti levante a sua face e te dê da sua paz. Fiquemos na certeza de que Deus está conosco e sempre nos guarda em todo o tempo. Amém.